Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Então, agora vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto, como ele é cobrado, como a gente pode estar usando, principalmente ali a média ponderada, ok? Então vamos lá. Aí você pode dar um pause, tentar fazer a questão e em seguida eu vou explicando ali, também copiando tudo direitinho, anotando todos os detalhes no seu caderno ou na sua folha que você está fazendo, ok? Vamos lá. Aqui na primeira questão ele fala o seguinte: observe a tabela a seguir, as alturas e as massas de 5 adultos. Em seguida, responda as perguntas. Letra A. Qual a massa média dos homens? E qual a massa média das mulheres? Olha só, aqui é uma questão de média. Ou seja, lembrando lá da nossa aula, a gente sabe que a média ela vai ser a soma desses valores dividido pelos elementos sendo observados. Aqui no caso, a média dos homens, nós temos 3 homens. Esses homens são o Carlos, o Eduardo e o André, ok? Então vamos começar pela massa. Então faremos aqui 88 mais 86 mais 70. Isso divido por 3. E isso eu divido por 3. Esta minha soma será igual a 244, que quando eu divido isso por 3, isso resulta em 81,3. Então essa vai ser a média da massa dos homens. 81,3. Agora vamos fazer das mulheres. As mulheres é apenas 2, que será igual a 58 mais 75 dividido por 2. Essa soma será igual a 133, que quando eu divido por 2, resulta em 66,5, ou seja, essa é a média da massa das mulheres. Agora vamos calcular a altura tanto dos homens quanto das mulheres. Então, pegando a altura dos homens, fica 178 centímetros mais 180 centímetros mais 170 centímetros, isso dividido por 3. Esta minha soma será igual a 528 dividido por 3, que resulta em 176. Ou seja, essa é a minha altura média dos homens. Agora, calculando o das mulheres, que é apenas 2, isso fica 156 mais 174 centímetros dividido por 2. Esta minha soma é da 330 dividido por 2, que resulta em 165. Ou seja, a média das alturas das mulheres é igual a 165 centímetros. Agora, aqui na letra C, ele quer a altura média e a massa média dos 5 adultos, ou seja, de tanto dos homens quanto das mulheres. Então, como é que fica? Bom, então vamos aqui calcular. Primeiramente, vamos calcular as alturas. Eu sei que a soma dos 3 homens deu 528 e das mulheres 330. Eu vou somar e dividir isso por 5, já que são 5 adultos. Essa soma resulta em 858 dividido por 5, que dá
171,6. Ou seja, essa é a altura média dos 5 adultos. Agora, vamos ver as massas. Eu sei que as massas dos homens deu 244, mais o das mulheres, que deu 133. Isso aqui dividido por 5. 244 mais 133 é 377. Dividido por 5, isso resulta em 75,4. Ou seja, 75,4 será a média da massa desses 5 adultos aqui. Agora, vamos fazer a segunda questão, que diz o seguinte: em um país muito procurado por viajantes, os números de turistas estrangeiros entre os anos de 2022 e 2024 estão apresentados na tabela a seguir. Letra A. Qual a média anual de turistas estrangeiros nesses 3 anos? Então, olha só, aqui nessa questão é uma questão de média. Ele quer saber qual a média de turistas nesse país. Então, o que a gente faz? A gente soma a quantidade de turistas nesses 3 anos e divide por 3. Simples, fácil, ok? Então fica 6,5 mais 7 mais 7,8. Isso tudo dividido por 3. Esta minha soma ela será igual a 21,3. E quando eu divido por 3, isso resulta em 7,1. Ou seja, a média de turistas nesse país é de 7,1. É como se a cada ano desses anos compreendidos entre 2022 e 2024, 7,1 estrangeiros visitaram esse país. Agora, olha só, letra B. De 2022 a 2024, qual foi o aumento percentual do número de turistas estrangeiros? Para a gente saber esse aumento, de 2022, que foi de 6,5%, para 2024, que foi de 7,8%, nós devemos tirar a diferença. E como nós encontramos a diferença? Só fazer a subtração do maior número pelo menor. Então fica 7,8 menos 6,5. 8 menos 5, 3. 7 menos 6, 1. Ou seja, qual foi a diferença de turistas? 1,3. No caso aqui, como ele está cobrando o percentual, nós estamos falando de porcentagem. Então, vamos pensar o seguinte: a gente pode trabalhar isso com uma regra de 3, ok? Eu sei que lá em 2022 eram 6,5 turistas, e isso é o total, ou seja, o total sempre vai ser 100%. Então, com esse aumento de 1,3, quanto é que representa em porcentagem isso? Faremos, aqui será os turistas e aqui será o valor percentual. Então, eu sei que 6,5 correspondia a 100%. Então, 1,3 corresponde a quantos porcentos? Então, multiplicação cruzada, e isto fica 6,5 vezes x igual a 1,3 vezes 100. Que nós vamos repetir 6,5x igual. Bom, 1,3 vezes 100. Como é que a gente pode fazer isso? Nós já aprendemos que quando tiver uma multiplicação ou uma divisão por um número de base 10, seja ele 100, 10, 1000, é só a gente estar obedecendo a regra de arredar a vírgula. No caso, como ele está multiplicando, então a gente vai arredar a vírgula para trás do número. No caso aqui, a vírgula será arredada 2 vezes. 2. Então, 1,3 vezes 100, isso é igual a 130.
Agora, 6,5x igual a 30. Como eu quero isolar o meu x, esse 6,5 que está acompanhando o x, ele vai passar por outro lado. Mas, como eu costumo dizer, ele troca de operação, ele muda de time, né? Então, 6,5 está multiplicando, ele passa para o outro lado como dividindo. Então, passar para cá. Então, fica x é igual a 130 dividido por 6,5. Aí nós temos o caso de divisão de números decimais. Como é que te faz? Não seria mais fácil se esse 6,5 fosse um número inteiro, no caso 65? Sim, né? Então, basta apenas arredar uma vírgula. E como a gente já viu, quando a gente quer arredar uma vírgula, nós vamos multiplicar por um número de base 10. Aqui no caso seria o próprio 10, porque só quero arredar uma vírgula e o 10 tem apenas um zero. Só que na matemática é uma balança que tem que estar em equilíbrio. O que você faz de um lado, você tem que também fazer do outro. No caso aqui é o numerador e o denominador. Se você multiplicou o denominador por 10, tem que multiplicar também o numerador por 10. Então aqui fica vezes 10, ficando 1.300, que é o resultado de 130 vezes 10, dividido por 65. Quando eu faço essa divisão, eu vejo que ela será igual a 20, ou seja, 20%. O número de turistas que cresceram de 2022 para 2024 foi de 20%, ok? Então, vamos fazer a terceira questão, que diz o seguinte: uma transportadora recebeu a incumbência de entregar 4 caixas, das quais uma tem a massa de 142 kg, a segunda de 136 e a terceira de 122. Sabendo que o peso médio das caixas é 127 kg, a massa da quarta caixa é... Então, olha só, aqui é uma questão onde ele não está pedindo a média, ele já está apresentando a média e quer que a gente descubra qual é a massa dessa quarta caixa. Então, olha só, vamos pensar da seguinte maneira: como é que se tiraria a média dessas 4 caixas? Então, vamos ver aqui. Então, ficaria que a caixa 1 mais a caixa 2 mais a caixa 3 mais a caixa 4, eu vou somar e dividir isso por 4 e eu vou achar a média, ok? No entanto, aqui ele já deu o valor da média, já deu o valor das 4 caixas e quer descobrir aqui o valor da quarta caixa, ok? Então vamos fazer essa substituição. Então vai ficar que a primeira caixa tem 142 mais a segunda caixa 136 mais 122 mais o valor que eu não sei, que na matemática a gente vai chamar de x. Isso aqui eu vou dividir por 4 e a segunda questão, a média é 127, ok? Então olha só, nós temos aqui uma equação de primeiro grau, onde nós temos uma incógnita, tá? E a gente quer encontrá-la. Então vamos isolar ela. Percebemos que o 4 ele está dividindo, então ele passará para cá o que? Multiplicando. E vamos fazer logo esta soma aqui, olha. Esta soma de 142 mais 136 mais 122 resulta em 400, ok? Então vamos organizar aqui embaixo. Ficará 400, que é a soma lá de cima, mais x igual a 127 vezes o 4 que foi para lá. Beleza? Então vamos repetir aqui: 400 mais x igual 127 vezes 4 é 508. Então fica 508.
Mais um momento aqui chegamos em que vamos ter que separar letra para um lado e número para o outro. Então o x já está desse lado e quem está aqui deste lado acompanhado com x é o 400. Então vou passar ele para o outro lado. Eu costumo dizer que quando a gente passa para o outro lado, a gente muda de time, né? Então se aqui ele está somando com x, ele vai passar o que? Subtraindo. Então vai ficar x é igual a 508 menos 400. Essa subtração de 508 menos 400 será igual a 108. Ou seja, o valor da quarta caixa será 108, ok? Para a gente tirar a prova dos 9, se você estiver fazendo uma prova lá e quiser realmente saber, é só somar o valor das 4 caixas e dividir por 4, ok? Então, fazendo 142 mais 136 mais 122 mais 108, que a gente acabou de descobrir, e dividir isso por 4, isso terá que ser igual a 127, ok? E então isso aqui a gente chama de prova dos 9. Prova dos 9, para a gente saber se tem certeza mesmo. No caso aqui, a letra correta é a letra C. Essa questão é uma questão do Enem, que diz o seguinte: ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais na disciplina de Química e Física. Considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas, ou seja, Química tem o peso 4 e Física tem o peso 6. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que a sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Okay? Então temos aqui o quadro e diz o seguinte: a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é. Então olha só, que ele está dizendo que são 3 candidatos. E é classificado aquele que tem uma maior média, ok? No entanto, o candidato 2 ele ainda não fez a prova. Ele quer saber qual é a menor nota que ele deve tirar para que ele seja classificado. No entanto, a gente tem que descobrir quais são as notas dos outros 2 candidatos para a gente saber qual é a nota mínima. Então, primeiramente, vamos calcular a nota desses 2 candidatos, que é o candidato 1 e o candidato 3. Eu coloquei para cá para ficar um espaço maior. Então, vamos calcular aqui a nota do candidato 1, que olha, lembra que Química tem o peso 4 e Física tem o peso 6? Então, faremos da seguinte maneira. Candidato 1 vai nota de Química que foi 20 vezes o peso 4 mais nota de Física que foi 23 vezes o peso 6. Isso aqui dividido pela soma dos pesos, que é 4 mais 6. Temos aqui que 20 vezes 4 é 80, mais 23 vezes 6 é 138. 4 mais 6, 10. Esta minha soma de 80 mais 138 será igual a 218, dividido por 10. Olha só, chegamos aqui nessa minha divisão. O que a gente vai lembrar lá da nossa regra de arredar vírgula quando estiver sendo dividido ou multiplicado por um número de base 10, que é no caso 10, 100, 1000. Aqui no caso, como há uma divisão, então o número ele irá diminuir, ok? Só que ele vai arredar quantas vezes? Uma vez, por causa que é o 10, só tem um zero. Então a vírgula que está aqui, ela vai arredar para frente para o número ficar menor, então vai ficar
a vírgula aqui. Portanto, 218 dividido por 10 dá 21,8. Agora vamos calcular a nota do candidato 3, que tirou 21 em Química vezes o peso 4, mais 18 vezes o peso 6, isso aqui dividido por 4 mais 6, que é a soma. 21 vezes 4 será igual a 84, mais 18 vezes 6, 108. Isso aqui dividido por 10, que dá a soma. 84 mais 108 será igual a 192 dividido por 10. Isso aqui é só arredondar uma vírgula, que fica 19,2. Então, encontramos a nota dos dois candidatos. Porém, percebemos que o candidato 1 ele tem a maior nota, ou seja, quando o candidato 2 for fazer a prova, ele tem que tirar uma nota maior que 21,8, ok? Então, olha só, vamos pensar o seguinte: se ele tem que tirar uma nota maior que isso, vamos encontrar esta nota. A gente vai colocar esta expressão sendo maior que 21,8. Então, vamos montar aqui como ficará a expressão do candidato 2. Então, o candidato 2 tem o seguinte, olha só, ele tirou x, então vai ser a nota de Química vezes o peso 4, mais 25 de Física vezes o peso 6. Isso aqui dividido pela soma dos pesos, 4 mais 6. Vou colocar logo 10 aqui, ok? Isso aqui tem que ser maior, né? Sinal de maior que 21,8. Beleza? Então aqui nós chegamos também em uma equação do primeiro grau, onde a gente tem que encontrar a incógnita x, ok? Então olha só, como a gente vai fazer? O 10 tem que tirar daqui, né, para deixar o x isolado. Então o 10 que está dividindo, ele passará o quê? Multiplicando. X vezes 4 será 4x, mais, olha só, 25 vezes 6 é 150. Isso fica maior que 21,8 vezes o 10. Então, vamos passar para cá. Vai ficar o seguinte: 4x mais 150 maior 21,8 vezes 10 será igual a 218. Então, aqui chegamos em que vamos ter que separar quem tem letra para um lado e somente número para o outro. Logo, o 150 está deste lado, vai passar para o outro lado com a operação trocada. Então, se aqui está somando, vai passar subtraindo. Ficará 4x maior que 218 menos 150. 4x maior 218 menos 150, isso aqui 68. E como o 4 ele está multiplicando com x e eu quero isolar o x, então isso fica que o x vai ser maior que 68 dividido por 4. 68 por 4, isso resulta em 17. Ou seja, olha só, concluímos que o x, que é a nota de Química, ela tem que ser um número maior que 17, para que o candidato 2 passe essa nota do candidato 1. Então, como aqui nas alternativas, esse x ele tem que ser maior que 17, a menor nota que o candidato 2 deve tirar para que ele seja classificado será 18, né? Então, letra A. Também uma questão do Enem diz o seguinte: os candidatos K, L, M, I, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram as seguintes provas de português, matemática, direito e informática.
A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, olha só, observamos aí a tabela, as notas de português, de matemática e as outras matérias. A pergunta é o seguinte: segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será... Então, olha só, ele está dizendo que vai ser classificado o candidato que tiver a maior mediana. Vamos lembrar que a mediana é o valor que se localiza no meio dos valores, no caso aqui das notas. Tá tudo bem? No entanto, aqui nós observamos que são 4 matérias, 4 elementos, que não existe uma posição que fique realmente no meio. Então, o que a gente tem que fazer, como são 4, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta ordem. Então, para encontrar a mediana, temos que tirar a média aritmética aqui dos valores que dividem em partes iguais, no caso do segundo e do terceiro elemento, beleza? Então, olha só. Só que nós temos que organizar isso aqui em rol. E o que é em rol? Rol é quando você ordena esses dados, essas notas, em ordem, podendo ser crescente ou decrescente, tá? Então, vamos aqui organizar isso em rol. Pronto! Como passo de mágica, nós organizamos aqui as notas dos candidatos em ordem crescente. E vamos observar aqui, olha, nesse caso, vamos analisar sem ter que fazer conta propriamente, né? Até porque matemática também é raciocínio lógico. Olha só, podemos observar que o segundo, que é aqui, e o terceiro elemento do candidato K é 33 e 33. Bom, quando você soma dois valores iguais e divide por 2, eles continuam sendo 33. É como você pegar 2 mais 2 e dividir por 2. Então, eu sei que esta mediana será igual a 33. Olha aqui no segundo caso, nós temos que vai ficar 33 mais 34. 33 mais 34. Isso aqui dividido por 2. No entanto, eu observo o valor de baixo, né, para a gente ser mais rápido, que aqui são dois valores maiores, que é 35 mais 35, que é igual no caso aqui do primeiro candidato, onde são números iguais que vão ser divididos por 2. No entanto, olha, vamos pensar, 35 é maior que 33 e 35 é maior que 34. Então, dois valores que são maiores do que os outros, eles com certeza vão ter a média maior. Então, por isso, já podemos desclassificar o candidato L por a mediana ser menor. Então, vamos já descartar. Aqui acontece o mesmo, olha, é 35 mais 37. Percebemos aqui que o 35 permanece o 35, porém o 37 ele é maior que o 35. Por isso também essa mediana, essa média aritmética, ela será maior do que o candidato M, tá? Então N sobrepõe o M, sendo assim o M sendo desclassificado. Aqui no candidato P nós temos que é 26 e 36. Acontece o mesmo, olha, só que aqui os valores são menores. Olha, 26 é menor que 35 e 36 é menor que 37. Ou seja, dois valores menores, quando somados e divididos por 2, vão ser menor do que outros dois números que são maiores que ele. Por isso eu posso dizer que o P, minha mediana, vai ser menor em relação ao N. Portanto, percebemos que o candidato N terá a maior mediana, sendo 35 mais 37, quando eu divido por 2, isso vai resultar em 72 dividido por 2, que é igual a 36, tudo bem? Logo,
A minha alternativa aqui é a letra D, candidato N. O empresário pretende fazer a propaganda de seus produtos em um canal de televisão. Para isso, decidiu consultar o quadro com a pontuação de audiência nos últimos 3 meses de 5 emissoras de televisão em determinado horário e calcular a média aritmética para escolher aquela com a maior média de audiência nesse período. De acordo com o critério do empresário, que emissora deve escolher? Então, olha só, aqui é uma questão simples, onde ele vai pedir que essa média. O que é a média? É você pegar o valor desses meses e dividir pelo mesmo, no caso são 3 meses, tá? Então, creio que é uma questão direta, sem nenhuma dificuldade, então vamos fazer. Primeiro vamos fazer a emissora 1. 11 mais 19 mais 13 será igual a 43, ok? E quando eu divido isso por 3, isso vai ser 14,3. O segundo candidato, 12 mais 16 mais 17, isso será igual a 45. Quando eu dividir por 3, isso resultará em 15. Emissora 3, 14 mais 14 mais 18, isso será igual a 46 dividido por 3, que será mais ou menos 15,3, tá? 15 mais 11 mais 15. Esta minha soma aqui será igual a 41. Eu vou dividir isso por 3, que isso resulta em 13,6. E a última que eu farei aqui, 14 mais 14 mais 14, vamos pela lógica. Se são 3 números iguais e eu vou dividir isso por 3, isso resultará em 14. Então, portanto, aqui a média é 14. Então, qual é o maior valor aqui? Será o 15,3. Portanto, será a emissora 3. Nessa questão do Enem, diz o seguinte: 5 regiões de um país estão buscando recursos do governo federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego em porcentagem dos últimos 3 anos. Os dados estão apresentados na tabela. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior mediana das taxas de desemprego dos últimos 3 anos. A região que deve receber a maior parte do recurso é... Então, essa questão é uma questão bem direta, ele está perguntando aqui do valor da mediana. A mediana aqui nesse caso é um valor bacana de se encontrar, porque como são apenas 3 valores e 3 é o número ímpar, então ele já tem ali um valor específico que fica bem no meio, ok? Então vamos analisar aqui, olha, temos a região A, B, C, D e E. Então aqui na região A eu vou colocar em ordem crescente, tá bom? Então olha só, aqui é o menor valor, 11, e quem é o maior valor? 12,1, portanto, esta aqui é minha mediana. Aqui, região B, que é o menor valor? 10,5 e o maior? 12,5. Então, este aqui vai ficar entre os dois valores, tá? Quem é o menor valor? 10,9 e o maior? 12,7. Portanto, a mediana será 11,9. Aqui, região D, que é o menor valor, 9,5 e o maior, 12,8, portanto ficando 11,6. Na região E, quem é o menor valor, 8,2 e o maior, 12,7, portanto aqui a mediana é 12,6, tá? Então, eu estou fazendo isso para a gente perceber que a matemática ela é raciocínio lógico, aonde você tem que ter algumas sacadas para você
matar essa questão e seguir em frente, ok? Então é por isso que eu fiz desta maneira. Mas se você quiser colocar de forma organizada, escrever, tudo bem. Aqui, como são somente 3 elementos, então decidi fazer assim, tá? E podemos perceber que a maior mediana, vamos ver aqui é 12, 11,6, 11,9, 12,6. Portanto, temos que a maior será 12,6 da região E. Então, questão aqui, letra E, que será a região E, porque tem a maior mediana. Vamos fazer aqui essa questão que diz o seguinte: a avaliação de rendimento de alunos em curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra no quadro, ok? Então temos aqui que neste primeiro quadro ele dá a classificação de acordo com a nota. Então aqui, se tiver uma média menor que 3 é péssimo, entre igual a 3 e menor que 5 é ruim, entre 5 menor que 7 é regular, entre 7 e 9 é bom, e maior que 9 menor ou igual a 10 é excelente, ok? Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplina para os períodos seguintes. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matricular nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Ou seja, perceba aqui que está faltando a nota do quadro que ele vai fazer. Adivinha do que a gente vai chamar? Quem é um fulano da matemática? O X, ok? Para que atinja o seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Então, olha só, vamos fazer essa interpretação aqui desta questão. O aluno, ele deseja tirar ou bom ou excelente, ok? Aqui no bom tem que ser no mínimo 7 ou no mínimo 9. E no excelente tem que ser de 9 a 10, ok? Mas se ele tirar bom, ele consegue entrar, ele consegue se matricular nessas disciplinas? Consegue. Então aqui qual é a pergunta? Ele quer saber a nota mínima. Qual é o valor mínimo que ele deve tirar aqui para que ele tire no mínimo um bom, tá? Então vamos calcular aqui. Como é uma média ponderada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer aquele esqueminha da gente colocar tudo multiplicando ali, beleza? Vamos lá. Coloquei aqui para a gente ter um pouco mais de espaço, que diz o seguinte: bom, a primeira nota ela tem o peso aqui de 12, a segunda peso 4, a terceira 8, a quarta 8 e a quinta 10. Então vamos chamar esta nota aqui de X. Então, a primeira nota terá que ser X vezes 12, que é o peso, mais 8 vezes 4, mais 6 vezes o 8, mais 5 vezes o 8, mais a nota 7,5 vezes o 10. Tudo isso aqui eu vou dividir pela soma dos pesos, que é 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10. Isto aqui, no mínimo, tem que dar para ele tirar um bom, é o que? 7, tá? Então essa média ponderada tem que ser no mínimo 7, ok? Bom, chegamos aí. Eu sempre costumo dizer que o aluno ele tem a síndrome da injeção, né? Sabe assim, quando você vai tomar uma injeção amanhã e você já começa a sentir a dor desde hoje? Não, porque olha só, esta questão não é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa, porém não é difícil. Então eu quero muito que você, meu aluno, se concentre bem para você não errar, para você não se equivocar, ok? Ela não é difícil, ela é apenas trabalhosa. Vamos fazer aqui juntos.
Olha, x vezes 12 será 12x, mais 8 vezes 4, 32, mais 6 vezes 8, 48, mais 5 vezes 8, 40, mais 7,5 vezes 10, só arredar uma vírgula, que ficará 75. Tudo isso dividido, olha só, essa soma de 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10, isso aqui será igual a 42. Então vamos colocar aqui o 42 igual a 7. Então vamos encontrar o valor de x aqui. Esse 42 que está dividindo vai passar o quê? Multiplicando. Vamos logo fazer esta soma aqui de 32 mais 48 mais 40 mais 75. Isto aqui resulta em 195, ok? 195. Então, fazendo esta conta para cá, fica 12x mais 195 igual a 7 vezes 42. Tudo bem? Então, vamos só responder aqui. 12x mais 195 igual 7 vezes 42 dá 294. 294. Então, chegamos aqui numa equação de primeiro grau, onde eu separo letra para um lado e número para o outro. No caso aqui, o 195, ele vai passar para o outro lado com a operação trocada, vai passar subtraindo. Então, fica 12x igual a 294 menos 195. 12x é igual a 294 menos 195, isso aqui resulta em 99. Então, 12 que está multiplicando com x, ele vai passar o que? Dividindo, ficando x igual a 99 dividido por 12. Ok? Então, o x será igual a 99 por 12 é 8,25. Ou seja, para que este aluno tire uma nota 7, no mínimo, ele vai ter que tirar na primeira disciplina 8,25 ou mais. Portanto, aqui a nossa alternativa é a letra D. Na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Okay? De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período aí foi de... Então, olha só, aqui está pedindo a mediana, ok? Então, vamos trabalhar de uma maneira diferente. Quando a gente fala em mediana, a gente sabe que é o valor que está no meio e nós temos que organizar isso em rol, né? Ou seja, nós temos que organizar isso de uma forma ordenada. No caso aqui da tabela, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu sempre costumo ir numerando mesmo, porque assim eu ganho mais tempo e resolvo isso na prática e não reescrevo toda a ordem, tá? No caso aqui, temos que o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então vamos ver. O menor valor aqui que eu encontro, vou fazendo assim, olha, eu pego esta minha caneta e eu vou marcando. O menor valor que eu encontro é do mês de novembro, então boto aqui primeiro e risco aqui. O segundo menor que eu encontro aqui é 81,60, então risco e boto o 2. O terceiro menor que eu encontro é de 82, coloco o 3. Quarto menor, 83, então coloco aqui quarto. E o quinto menor, que é aqui, 84, eu risco, boto 5.
aqui 6 e por fim 7, tá? Então olha só, já que são 7 elementos, eu sei que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O valor da minha mediana aqui, que fica no meio, é o quarto valor, sendo quem? O mês de outubro, que é de 83. Portanto, a alternativa certa é a letra D, ok? Entenderam aí que eu fiz? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vamos fazer aqui essa questão que diz o seguinte. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo a CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Ok? Então analisamos aí todo esse gráfico e diz o seguinte. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgido nesse período é... Então olha só, a gente está perguntando a mediana e nós já sabemos que a mediana será o valor que vai estar localizado no meio desses dados de uma maneira em rol, né? Organizado de ordem crescente ou decrescente, tá? No entanto, aqui no gráfico é bacana a gente saber essa mediana porque ele já apresenta visualmente os valores maiores e os menores. No caso aqui, vamos fazer de ordem crescente, tá? Então, como eu já ensinei para vocês, quando for em gráfico, em tabela, a gente faz essa numeração aqui. Então, vamos começar. Olha, o menor valor que eu tenho é esse aqui, que fica primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o décimo, ok? Percebemos aqui que este é um número par. No entanto, ele não existe um número propriamente que fique no meio. Então, a gente tem que pegar os valores que dividem esse número em parte igual. No caso, é o quinto e o sexto elemento. Posso perceber que o quinto e o sexto elemento, eles são esses valores aqui. Vai ser 212,952 mais 246,875, que eu vou somar e dividir por 2, porque a gente sabe que a mediana do número quando for par é a média aritmética desses valores que ficam no meio. Então vamos fazer aqui, olha, dá para fazer, né? 2 mais 5, 7, 5 mais 7, 12, vai 1, 9 mais 8, dá 17, com mais 1, 18, vírgula, 6 mais 2, 8 com mais 1, 9, 4 mais 1, 5, 2 mais 2, 4. Então fica aqui esse valor, 459,827. Então vamos dividir isso aqui por 2, tudo bem? Gente, desculpa, aqui não é uma vírgula, aqui é um ponto, ok? Agora eu percebi que é um ponto. Então fica 459.827 dividido isso por 2. Muito fácil, né? 4 por 2 é 2. 2 vezes 2, 4 para 4 nada. Eu vou abaixar o 5, que dá o 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Agora eu vou abaixar o 9. 19 por 2 vai ser o 9, porque 9 vezes 2 é 18 para 19, 1. Abaixo aqui o 8, que fica 9 novamente. 9 vezes 2, 18 para 18, nada. Abaixo o 2. 2 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2 para 2, nada. E abaixo aqui o 7, que dá 3, que 3 vezes 2 é 6 para 7,
1, que aqui eu colocaria um 0 e aqui uma vírgula, que daria 5, tá? Porém, ele quer somente o valor inteiro, tá? Então, o valor inteiro será este aqui. Será 229.913. Então, letra B.